Bem, pessoal, então, na última aula nós terminamos falando exatamente sobre a questão de como fazer uso do esquema de endereçamento com máscaras de subredes para que nós pudéssemos, então, dividir uma subrede padronizada também com máscaras não padronizadas. Então, a gente viu a situação de um endereço de classe C, onde a gente poderia estar criando subredes em cima dela, ao invés de estar trabalhando com 256 endereços, diminuir a quantidade de endereços que cada uma dessas subredes vai ter e, consequentemente, ter uma quantidade maior de subredes no sistema, e aí com isso conseguir adequar melhor a questão do tamanho da rede com a quantidade de endereços disponíveis que a gente tem, e com isso diminuir a questão do desperdício de endereços que acontecem no esquema de endereçamento do IPv4. Uma vez que começou a se fazer uso de maneira mais intensa dessas máscaras não padronizadas, então a comunidade da internet viu que seria interessante então passar a adotar esse procedimento como sendo procedimento padrão e quebrar o esquema baseado em classes que tinha sido definido inicialmente, que, como a gente discutiu, tinha aspectos que eram interessantes do ponto de vista de facilidade de organização da rede, mas que tinha um problema enorme do ponto de vista de desperdício de endereços, principalmente no que a gente ia para as classes mais altas, então principalmente com classe A e com classe B. Então, com isso, a gente passa, então, aqui simplesmente um exemplo como que a gente viu em sala, de ter a segmentação da rede. Então, todo o tráfego que chega no meu roteador de acordo com o endereço de rede, ele vai fazer a separação aqui, já levando em consideração que eu tenho subredes criadas e não só uma única rede de classe C. E aí, com relação à quebra, então, do paradigma de classes, a comunidade da internet resolveu, então, trabalhar com um outro esquema em cima do endereçamento IPv4, que é chamado exatamente de CIDR, que vem de Classless Interdomain Routing, que dessa maneira ele permite exatamente que eu não tenha mais que me basear apenas nas classes padronizadas que existiam no IPv4, então quebro o conceito de classes, e aí com isso eu passo então até a possibilidade de especificar máscaras de tamanho arbitrário. Então, ao invés de ter as minhas máscaras padronizadas, eu posso indicar exatamente quantos bits eu quero que sejam utilizados para a identificação de rede e, consequentemente, também para a identificação de host, mas eu não tenho mais aquele engessamento de que com um endereço de classe A eu tenho que obrigatoriamente indicar 8 bits para identificação de rede, classe B 16, classe C 24. E aí com isso eu ganho muito mais em flexibilidade no sistema, porque eu posso explicitamente estar indicando que eu quero fazer uso de endereçamentos com tamanhos variados e com muito mais flexibilidade. E aí também eu perco a necessidade de ter que, para determinados endereços que estariam dentro das faixas das minhas classes, ter que usar determinada máscara de subrede. Então, a ideia do CIDR é que, ao invés de eu ter que fazer a indicação de um endereço e de uma máscara de subrede, eu tenho agora aqui embaixo o endereço 200.23.16.0 barra 23. Então esse barra 23 ele é responsável exatamente por fazer a indicação de quantos bits são utilizados para a identificação de rede. Isso daqui sempre é referente aos bits mais altos que eu tenho no meu endereçamento. Então vou pegar do bit mais à esquerda e começo a contar, e aqui eu estou indicando então que eu vou fazer uso de 23 bits. Então, na realidade, eu estou com uma máscara que não seria nem equivalente a uma máscara de classe C, que eu estaria pegando 24 bits. Aqui eu estou indicando que quero apenas 23. E aí, dessa maneira, eu tenho a representação de que, para cada endereço de rede, eu coloco a barra e faço, então, a indicação de qual é a quantidade de bits que vão ser utilizados para a especificação do endereço de rede. Se a gente pega o que seriam as máscaras de subrede padronizadas, a gente tem que, por exemplo, se eu vou fazer uso de uma máscara de classe A,
eu vou ter o meu endereço barra 8 de classe B, meu endereço barra 16, de classe C, meu endereço barra 24. Mas eu posso colocar qualquer quantidade de bits que eu queira. Então, posso muito bem ter um endereço, esse endereço daqui, por exemplo, eu poderia ter um barra 6, barra 7, barra 5, barra 12. Então, a gente não tem uma limitação de quantos bits vão ser utilizados. Dessa maneira, eu tenho um aspecto extremamente positivo, que é conseguir trabalhar ainda de uma maneira mais flexível o tamanho das minhas redes, como a gente viu na última aula. Se eu pego, por exemplo, um endereço de classe A, que faria uso de 8 bits, e eu passo ele para uma máscara de classe B, o que eu estou fazendo é, eu estou pegando o endereço de classe A, que teria 16 milhões de hosts, naturalmente, mas ao invés de usar esses 16 milhões de hosts, eu estou pegando um endereço de classe A e dizendo que eu quero que nesse endereço sejam criadas 256 redes, onde cada uma delas vai ter, então, uma quantidade menor de hosts. No caso, teria 65 mil hosts em cada uma das 256 redes. Dessa maneira daqui, eu tenho muito mais flexibilidade, porque ao invés de necessariamente um endereço de classe A, eu dizer que vou ter que criar 256 redes, que seria o caso de eu utilizar um endereço de classe B, eu posso dizer que eu vou ter mais ou menos redes do que isso. Então, se ao invés dos 16 bits que eu tenho no meu endereçamento de classe B, eu só fizer uso de 15 bits, eu estou dizendo então que eu vou criar, ao invés de 256 redes, eu vou estar criando 128 subredes no meu endereço de classe A, e com isso eu aumento a quantidade de hosts. Ou posso também aumentar a quantidade de bits de rede, passo a ter mais subredes sendo criadas no meu endereço original, classe A, e redes com uma quantidade menor de hosts. Então isso permite que eu me ajuste de uma maneira muito mais fácil para organizar o tamanho que a minha rede vai ter. Além disso, do ponto de vista de roteamento, a gente tem uma melhoria considerável também, porque a gente consegue agregar de maneira muito mais fácil as minhas rotas. Então, ao invés de eu ter a necessidade de ter 15, 20, 30, 50 rotas para redes específicas, a partir do momento que eu posso sair colocando todas elas em uma única rede e criando sub-redes de maneira mais fácil, eu posso agregar tudo isso em um único endereço de rede, que aí eu tenho apenas uma rota sendo necessária para chegar a todas essas minhas sub-redes, e à medida que eu vou chegando em pontos mais profundos da minha hierarquia de endereçamento, aí sim é que eu vou tendo uma quantidade maior de rotas. Mas para os roteadores principais da internet, eu consigo ter um resumo muito grande na quantidade de rotas, o que otimiza consideravelmente o trabalho do IP, como a gente já discutiu antes também. Então, no esquema de endereçamento do CIDR, assim como tem no esquema original de classes no IP, ele faz a especificação de diversos endereços que são utilizados para identificação específica e gerenciamento do sistema. Então, a gente tem o 000, do mesmo jeito como a gente já tinha visto que é um endereço reservado, o endereço 10, o endereço 172.16 a 172.31, 192, 168, esses todos para redes privadas. E aí a gente tem uma série de outros endereços que passam a ser reservados também. Então, por exemplo, a gente passa a ter o 169.254, que é chamado de 0conf, que é exatamente para a configuração automática de dispositivo. Então, mesmo que você não configure o endereço IP manualmente no seu dispositivo, nem tenha um serviço de DHCP, dispositivos que dão suporte a CIDR, eles automaticamente se configuram com um endereço desse daqui, é gerado um endereço aleatório nessa faixa, e aí com isso ele permite que dispositivos que não estão sendo configurados manualmente nem via DHCP consigam conversar, pelo menos dentro de uma rede local. Então, do mesmo jeito como a gente tem endereços que são reservados no esquema de classes, o CIDR também faz a definição de alguns endereços reservados para o gerenciamento do sistema. E aí, originalmente, a ideia do CIDR era exatamente fazer uso
apenas para a classe C, para englobar aquelas situações que a gente discutiu no final da aula passada, de eu pegar uma rede classe C e segmentá-la em redes menores, que seriam as redes mais voltadas para os usuários. E aí depois viram que não, esse procedimento seria benéfico para todas as classes e eu teria como reorganizar todo o meu esquema de endereçamento e começar a fazer uso de maneira mais intensa de endereços de classes mais altas que originalmente não era algo tão fácil assim, porque você tinha a restrição de ter que passar uma quantidade muito grande de endereços que não iam ser efetivamente utilizados pelos usuários. E aí a gente chega em um outro ponto, que é como é que eu consigo obter um endereço IP na internet? E aí depende muito de qual é o nível onde você está localizado na hierarquia e as tecnologias que você está fazendo uso efetivamente. Então, de acordo com o nível onde a gente está localizado, a gente tem dois pontos, que seria eu sou um sistema ou eu estou localizado em uma rede final. Se eu estou localizado em uma rede final, então basicamente a gente vai ter duas opções. Eu posso estar obtendo meu endereço através de algum serviço de configuração, como é o DHCP, por exemplo, que é a situação mais comum que a gente vai estar encontrando tanto em redes domésticas como também em ambientes empresariais. Então a gente tem um serviço que faz todo esse processo de configuração automaticamente, ou a gente pode também fazer um processo de configuração estática do dispositivo, onde eu digo exatamente qual é o endereço que eu quero que aquele dispositivo faça uso. E aí, as duas opções elas funcionam tanto para IPs públicos como para IPs privados. Então, tanto na universidade como na casa de vocês é comum que, por exemplo, se eu estou conectado a uma rede sem fio, eu obtenha um endereço 192.168, por exemplo, e aí com isso eu estou sendo configurado através de um serviço automático com um endereço privado, ou se a gente está no bloco do DSC, por exemplo, a gente tipicamente vai ser configurado, se a gente está na rede capeada, a gente vai ser configurado com IP público. E aí a gente tem um servidor de DHCP no DSC que está configurado para ter uma faixa de endereços públicos e que aí ele faz a distribuição desses endereços. Então, a configuração final no meu dispositivo ela é independente de se meu endereço é público ou se ele é privado. Então, a gente pode fazer uso de um serviço de configuração do mesmo jeito, a gente pode fazer a configuração manual tanto com endereço público como com endereço privado. Aí o outro ponto que a gente tem é, se eu não estou em uma rede final, ou se eu sou o elemento que vai ser responsável por fazer a configuração de uma rede final, como é que eu obtenho o meu endereço? Se eu sou usuário de um ISP, de um Internet Service Provider, então eu vou consumir os endereços dele. Então, na casa da gente, o que a gente faz o acesso através de um serviço de banda larga, no que eu ligo o meu modem, ele vai rodar um protocolo de nível de enlace, como a gente discutiu antes, que vai ser o PPP, e que aí, através do PPP, ele faz todo o processo de negociação com o servidor do provedor de internet que você está conectado, e aí eu vou obter um endereço IP para o meu modem. Isso trabalha de maneira semelhante ao que acontece com o DHCP. E aí, uma vez que o meu modem está configurado, como eu vou fazer o endereçamento dentro da minha rede, da minha casa, é completamente indiferente para a minha operadora. De um modo geral, a gente vai fazer uso de um esquema de endereçamento com endereços privados que vão estar sendo atribuídos para o meu dispositivo. Mas, e a minha operadora? Uma vez que eu tenho aí milhares de usuários que vão estar se conectando a ela, como é que a minha operadora escolhe ou define que endereço eu vou passar para cada um dos meus usuários? Então, no que a gente chega no nível das minhas operadoras, a gente tem um esquema de distribuição de endereços que é padronizado em todo mundo e que a gente, nesse ponto, entra exatamente na relação geográfica do endereço IP que a gente já discutiu
antes. Então, a gente tem uma instituição internacional que é chamada de ICANN, que é responsável por todo o gerenciamento de nomes e endereços que são trabalhados na internet. Então, toda a distribuição de endereço IP e toda a alocação de nomes de servidores para que seja possível você fazer uso do serviço de DNS, e ela é gerenciada de maneira internacional por essa instituição. Então, ela define quais são os endereços que são alocados para cada porção do mundo e dentro de cada país ela tem uma representação. Então, cada país pode ter uma ou mais representações no final das contas, mas tem pelo menos uma representação dela que é responsável por fazer a distribuição de endereços dentro do meu sistema. Então, sempre que um provedor de serviço quer ter direito, então, a endereços para poder distribuir com os seus usuários, então ela tem que entrar em contato com a representante, obter uma faixa de endereço IP, e aí, uma vez que você obtém essa faixa de endereço IP, essa faixa está de uso exclusivo seu. E aí, com isso, você tem, então, agora uma faixa de endereço que todos os seus usuários que vão estar acessando o sistema vão ter direito a fazer uso disso. É o que acontece, por exemplo, com a UFCG, que a gente tem um endereço 150.165 que é alocado para o UFCG, então existe uma reserva para esse endereço, uma especificação de que apenas a instituição pode fazer uso desse endereço, e aí como isso daí vai ser utilizado internamente é a responsabilidade da UFCG. A mesma coisa acontece com outras universidades, com empresas, então cada uma delas tem que ter um direito desse para fazer utilização do endereço, de uma determinada faixa de endereço, na realidade, e aí, uma vez que você é dono dessa faixa de endereço, você pode fazer a distribuição para os seus usuários. E aí, do ponto de vista de como isso é resolvido internamente, como eu falei agora há pouco, a gente tem os serviços de configuração, que é a solução mais comum da gente estar encontrando para os usuários. O serviço mais utilizado disparadamente que a gente tem hoje na internet é exatamente o serviço de DHCP. DHCP ele é um serviço de configuração de hosts, não necessariamente de configuração de endereços IPs apenas, mas a maior necessidade que se tem é você fazer a configuração de endereçamento do dispositivo, como a gente já discutiu antes. Se você tem acesso ao outro dispositivo em nível de enlace, mas você não tem configuração adequada de IP, ou seja, você está com um IP que indica que você é de uma rede e o outro dispositivo está com um IP indicando que ele é de outra, então simplesmente vocês não vão se comunicar porque vocês esperam que exista um roteador no meio do caminho. Como vocês estão no mesmo enlace, esse roteador não vai existir. Então, o DHCP ele é normalmente utilizado para fazer configuração de endereçamento IP, mas é um protocolo que permite que você faça configuração de qualquer característica da pilha TCP/IP. Então, você pode estar definindo tamanhos de pacotes, tamanhos de segmento TCP, características de aplicação e até mesmo características de mais baixo nível também podem ser trabalhadas. Mas, tipicamente, você vai estar trabalhando com endereço IP, então a gente vai focar nessa situação. A ideia do serviço, então, é: eu tenho um servidor de DHCP que vai ser responsável por ter as informações referentes às configurações que devem ser distribuídas na rede e que ele é uma entidade passiva. Eu simplesmente estou lá esperando que pedidos cheguem até a mim. E à medida que eu tenho dispositivos novos chegando no sistema, eles então vão tentar entrar em contato comigo para que com isso eu possa então passar as informações de configuração para eles. Aqui, como vocês podem ver, o cliente A ele está com a configuração estática. Então, significa que o usuário já chegou lá e já atribuiu um endereço IP para ele, sem ter necessidade de fazer uso de um serviço de configuração. No que a gente tem, então, o cliente B chegando na rede, ele vai fazer uma requisição para o servidor, pedindo: estou precisando de uma configuração. Qual é a configuração que você tem disponível para mim? O servidor, então, vai verificar
na base de informação dele, vai verificar que o endereço IP1 está disponível e aí vai responder a requisição de B, indicando que faça a configuração do endereço IP de número 1. Do mesmo jeito, no que o cliente C chega, vai requisitar, o servidor vai verificar que o endereço IP2 está disponível, vai enviar para ele e com isso ele faz a indicação aqui no endereço IP2 que esse endereço IP agora está em uso e que ninguém mais pode fazer então a utilização dele. Um problema que pode acontecer aqui é, como eu tenho dispositivos que estão com configuração dinâmica e com configuração estática, a gente pode ter uma situação onde a estação A foi configurada estaticamente com um dos endereços IPs que a gente tem que foram distribuídos pelo meu servidor de DHCP. E aí, estação A pode estar com o mesmo IP de B ou de C. Então, no que a gente vai trabalhar em um sistema que é esperado que se tenha configuração estática e configuração dinâmica, a gente tem que tomar esse cuidado de alocar parte dos endereços que vão ser usados no meu sistema para atribuição estática e no meu serviço de DHCP colocar uma faixa diferente onde esses endereços não estejam, senão a gente tem a possibilidade de estar criando conflito de IP dentro do meu sistema. Mas aí, como é que funciona realmente o DHCP? Uma vez que o meu sistema já está funcionando e que meu cliente chega, eu tenho que requisitar a informação para o servidor. Mas como é que eu sei qual é o servidor? Eu acabei de chegar na rede, eu não sei de nada daquela rede ainda e eu tenho que entrar em contato com um servidor para obter minha informação. Como é que eu descubro esse servidor? Eu não tenho informação referente a qual é o endereço IP desse servidor, e mesmo que eu tivesse, como eu não estou com o endereço IP configurado, eu não conseguiria então ter comunicação com ele. Para resolver esse problema, então, o DHCP ele começa então enviando uma mensagem de DHCP Discover, onde essa mensagem ela é enviada em nível de enlace como uma mensagem de broadcast. E aí, da mesma maneira, como eu estou enviando uma mensagem de broadcast em nível de enlace, no nível de rede, eu tenho também que fazer a indicação de qual é o meu endereço IP, e aí o endereço IP de destino, quero dizer, e aí, consequentemente, é colocado também o endereço de broadcast como sendo endereço IP de destino. Então, mando uma mensagem em broadcast para que todos os dispositivos da rede recebam essa minha requisição. Os dispositivos que não têm o serviço de DHCP rodando, simplesmente vão ver que está sendo feita uma requisição de DHCP. Como eu não tenho o serviço de DHCP, simplesmente eu vou ignorar e vou descartar o pacote. As máquinas que têm serviço de DHCP rodando vão verificar que é um pedido de configuração. Afinal das contas, o DHCP Discover tem o objetivo de descobrir se tem servidores e ao mesmo tempo já indicar, eu quero uma configuração válida para poder funcionar na rede. Então, uma vez que os servidores que têm o serviço rodando escutam essa mensagem, eles vão fazer a definição de qual é a configuração que deve ser utilizada e mandam uma mensagem de DHCP Offer. Então, vou mandar uma oferta de configuração. Eu posso ter mais de um servidor de DHCP no meu sistema. Então, o meu cliente então pode receber mais de uma resposta. Não é definido exatamente qual é o critério que você deve levar em consideração. Teoricamente, você deveria levar em consideração a configuração que é mais benéfica para você. Mas, como tipicamente você faz uso apenas de informação de endereço IP, independente de qual seja o endereço IP, é assumido que você vai estar configurado na rede correta. Então, de um modo geral, o cliente seleciona, caso receba mais de uma oferta ao mesmo tempo, ele seleciona que chegou mais rápido, porque indica que aquele servidor está mais próximo dele, e, consequentemente, toda a comunicação depois é mais interessante com um servidor que está mais próximo de mim. Uma vez, então, que eu faço a seleção dessa minha configuração, eu vou mandar uma mensagem de DHCP Request, onde eu tenho um parâmetro que pode ser tanto reject quanto select. E aí eu estou indicando então qual das duas ou qual das N configurações que eu recebi vai ser utilizada. Então, a que eu quero fazer uso, eu vou mandar o select, a que eu não quero fazer uso, eu vou mandar
o reject, e aí, uma vez que eu recebo, o servidor recebo essa confirmação, eu mando a mensagem de DHCP ACK para informar para você que, ó, ok, a configuração que tinha sido sugerida para você tinha sido reservada, agora que você quis, então eu estou confirmando esse endereço, ele está alocado exclusivamente para você, ninguém mais vai ter direito a fazer uso dele. E aí no que você recebe então a mensagem de DHCPA que você realmente se configura com o endereço IP que tinha sido oferecido inicialmente. Durante o processo de comunicação, esse request e ACK eles vão sendo repetidos temporariamente, então a alocação do meu endereço ele tem um período de validade e aí de tempos em tempos é feito então o reforço dessa minha configuração, eu mando para o servidor dizendo que ainda quero fazer uso desse endereço, o servidor manda então a confirmação para mim, até mesmo para que eu evite situações de que minha máquina foi desligada repentinamente e aí esse endereço continua alocado para ela eternamente e eu tenho novos clientes chegando na rede que querem se configurar. Eu tenho esse endereço IP disponível, mas como eu não sei que a máquina saiu, eu não disponibilizo para que ninguém faça uso dele. Então, a gente tem esse processo de renovação para que a partir daí eu possa recoletar informações que não estão mais sendo utilizadas e fazer uso para distribuir para os outros usuários. No DHCP, essa alocação ela dá preferência a deixar endereços meio que pré-reservados para quem já utilizou anteriormente. Então, se eu tenho um conjunto de 50 endereços, endereços que já foram alocados para alguma máquina antes, o serviço tenta dar prioridade a essas mesmas máquinas. Então, se eu tenho um computador X que recebeu um endereço 192.168.0.15, o DHCP tenta manter esse endereço alocado para a máquina X. Então ele mantém no banco de dados dele qual foi o endereço MAC da última estação que pegou esse endereço, e caso eu já tenha tido uma máquina que pegou esse endereço, eu pulo inicialmente esse endereço para as ofertas que eu vou fazer e tento pegar um endereço que não foi usado por ninguém ainda. Se eu não tenho nenhum endereço que não foi utilizado por ninguém, eu começo a usar endereços que já foram usados anteriormente por alguém, que estão disponíveis, mas que já foram usados anteriormente por alguém e ofereço para você. Quando eu tenho um conjunto grande o suficiente de endereços que não é necessário fazer isso daí, então normalmente o que vai acontecer é que um dispositivo, toda vez que se conectar a uma rede, ele sempre vai estar pegando o mesmo endereço IP. Então, o serviço de DHCP ele facilita consideravelmente nossa vida, porque toda a parte de configuração inicial do dispositivo é feita de maneira automática. O nosso trabalho é simplesmente ligar o computador e deixar ele conectado numa placa de rede, ou ele se conectar na rede sem fio, e aí, feito isso, o próprio sistema gerencia de fazer o pedido de configuração e, uma vez recebida a configuração, já aplicar essa configuração no dispositivo, então ele facilita consideravelmente a nossa comunicação. Se eu tenho um processo normal de uso do meu dispositivo, no que eu vou desligar, eu mando uma mensagem de DHCP Release, e aí, ao receber essa mensagem de DHCP Release, o servidor identifica que aquela máquina está sendo desligada, consequentemente ele não quer mais fazer uso desse endereço, então eu libero o endereço para uso de outros dispositivos. Apesar de ter uma série de vantagens, o DHCP a gente também vai estar encontrando alguns problemas do ponto de vista de operação dele. O primeiro deles é segurança. Então, todas as minhas mensagens elas são transmitidas sem nenhum esquema de autenticação. Então, eu simplesmente mando uma requisição e recebo uma resposta. E se eu recebo uma resposta, eu confio que esse servidor que está mandando a requisição é um servidor válido. Da mesma maneira, o servidor, ao receber uma requisição, acredita que aquele cliente que está pedindo a informação é um cliente que é válido também. E aí, consequentemente,
se eu tenho algum elemento malicioso na rede, eu não vou ter conhecimento disso daí. Então, teoricamente, eu não tenho como garantir que realmente as entidades que estão envolvidas estão trabalhando corretamente. Um outro ponto que a gente tem é, o DHCP é um serviço de configuração apenas para os dispositivos finais. Os servidores que estão envolvidos, eles não são configurados automaticamente. E aí, com isso, eu tenho que, caso eu encontre mais de um servidor de DHCP, eu tenho que tomar o cuidado de fazer configurações que não sejam conflitantes entre eles. Porque se, por exemplo, eu tenho 2 servidores de DHCP no sistema e coloco que cada um deles vai fazer uso de uma determinada faixa de endereço e dentro dessas faixas de endereço eu tenho sobreposição, eles vão começar a oferecer endereços que são iguais e, consequentemente, vão estar gerando conflito de endereçamento na rede. Então, toda essa parte de configuração a gente tem que realizar de maneira manual no DHCP. Ele só oferece a configuração automática para os dispositivos finais do sistema. E aí nós chegamos então no esquema do NAT, que, como a gente já discutiu antes, para que o IP funcione de maneira correta, a gente tem a necessidade que o meu dispositivo esteja configurado com um endereço IP público. E aí, com isso, os pacotes dele, ao chegarem no roteador, eles são encaminhados corretamente para a internet. Se eu tenho um dispositivo que está configurado com um endereço IP privado, meu roteador ele não permite que esses pacotes sejam repassados para a internet, porque simplesmente a identificação não é compatível com o conceito de eu ter um ID único global no meu sistema. E aí, isso traz um benefício do ponto de vista de isolamento de rede e tudo mais, só que no que a internet começou a crescer de maneira demasiada, e com o problema de endereçamento que começou a se ter com o IPv4, então criou-se a solução do NAT, exatamente para permitir que, ao invés de seguir o conceito original da internet, de que todos os dispositivos do mundo deveriam estar configurados com endereço IP público, com o NAT eu permito que, na sua rede, que tem 15, 20 dispositivos, ao invés de eu ter que alocar uma faixa de endereço, uma subrede, que seria uma subrede de classe C, por exemplo, para que você tenha essa quantidade de endereços, e aí, por exemplo, eu ia estar alocando uma subrede com 32 endereços, você vai estar fazendo uso de 20. Ao invés de eu ter que fazer isso, eu aloco apenas um endereço para o seu sistema, que vai ser o endereço do roteador. E internamente você se configura apenas com endereçamento privado. Só que aí, se você está fazendo uso de endereço privado, a gente tem o problema de que o IP vai jogar fora os pacotes. Então, eu passo a ter um serviço intermediário de tradução que vai interceptar esses pacotes antes de chegar na parte de encaminhamento do IP no roteador, e aí eu transformo esses pacotes em pacotes que vão ser válidos para o meu sistema. Então, nesse caso daqui, eu tenho aqui uma rede interna 10.0.0/24. Então, vou estar fazendo uso de uma rede 10, mas como se fosse uma rede equivalente à classe C. E aí eu tenho o endereçamento de cada um dos meus dispositivos. Então, tenho aqui 3 hosts com 10.0.0.1, 10.0.0.2 e 10.0.0.3. E tenho o meu roteador, que, como a gente já discutiu, todas as interfaces dele têm que estar configuradas. Então, eu tenho uma interface na rede local, que vai estar configurada com 10.0.0.4. E tenho a interface que está conectada na internet, que está configurada com 138.76.29.7. E aí, o objetivo do NAT, então, é pegar todas as informações que são geradas por essa minha rede local e transformar de um jeito que o roteador permita que esses pacotes sejam transmitidos por essa interface daqui. Para tanto, o NAT ele vai mexer, então, nas informações referentes ao endereço IP de origem. O endereço IP de destino é um endereço válido na internet, então não tenho que mexer nessa informação. Então, eu vou mexer no endereço IP de origem. Mas mexendo apenas no IP, eu tenho um problema que é,
Se eu tenho várias estações aqui que estão querendo se comunicar, como é que eu diferencio entre elas? Então, o que o NAT faz do ponto de vista de transformação de IP é todos os pacotes que estão sendo gerados dentro da minha rede local vão ser modificados e o endereço IP de origem vai passar a ser esse endereço IP daqui, o endereço IP externo que o meu roteador tem configurado na internet. Então, o que forem pacotes que são gerados pelo 10.0.0.1, no que chega aqui no roteador, antes dele ser encaminhado, eu vou mudar o endereço IP de origem de 10.0.0.1 para 138.76.29.7. Mesma coisa com 10.0.0.2, mesma coisa com 10.0.0.3. Aí consigo enviar as minhas informações. No que as informações chegam de volta, eu tenho 3 pacotes que foram recebidos. Os 3 destinados a 138.76.29.7. Para qual dos 3 eu tenho que mandar aqui dentro da minha rede? Para o 1, para o 2 ou para o 3? Então, simplesmente mudando o endereço IP, eu permito que o pacote seja transmitido, mas eu não consigo fazer o mapeamento de volta. Para qual das estações específicas eu tenho que estar mandando essa informação. Então, além de fazer a modificação referente ao endereço IP, o NAT ele também vai mexer na informação referente à porta. A porta é uma identificação que é utilizada em nível de transporte, mas aí o NAT ele vai mexer tanto na informação referente ao endereço IP, como também na informação referente à porta. Então, para cada pacote que vai ser transmitido, o NAT ele vai substituir essas duas informações. Então, eu pego o endereço IP privado que existe no meu pacote e vou alterar para o endereço IP público que o meu servidor tem, e vou pegar o número da porta original que você tinha e vou mudar essa porta, vou criar um número de porta no meu servidor NAT, que vai ser exatamente a identificação local de com quem eu estou me comunicando. Então, no final das contas, o que acontece é, todo mundo vai ser recebido pelo roteador com o endereço IP público dele, e aí uma vez que os meus 3 pacotes chegam, eu consigo saber para que dispositivo específico eu devo enviar, porque o endereço IP1 vai ter uma porta X, o endereço IP2 vai ter uma porta Y, o endereço IP3 vai ter uma porta Z. E aí, de acordo com a porta que eu recebo da minha informação, do pacote que está sendo recebido no meu roteador, eu tenho como mapear especificamente para qual dos endereços IPs internos eu preciso enviar. Sempre que eu faço algum mapeamento desse, eu armazeno esses dados em uma tabela que é chamada de tabela NAT. Então, todo servidor que roda NAT, ele vai ter essa tabelinha de traduções que foram realizadas. E aí, com isso, o que acontece é transmitir, então, um pacote. No que esse pacote chega no roteador, eu vou pegar a informação original dele. Então, esse pacote foi gerado pelo 10.0.0.1 na porta 3345. Eu vou criar uma tradução. Então, a tradução disso daqui interno para a rede externa vai ser IP 138.76.29.7, que é o endereço IP público do meu roteador, e esse dispositivo está indicado que vai ser representado pela porta 5001. Então, tudo que chegar na porta 5001, eu sei que está endereçado para esse dispositivo nessa porta. Se o dispositivo com IP 10.0.0.1 quiser fazer uma outra comunicação, que vai fazer uso de uma outra porta, ou que está destinada a um outro destino, então a gente vai ter uma outra entrada aqui. Então é normal que a gente tenha várias entradas que estão relacionadas com o mesmo endereço IP local, mas que vão estar ligados com portas distintas com as quais a gente vai estar querendo se comunicar. Então, fiz essa tradução, peguei o meu pacote original, mudei o endereço IP, coloquei esse endereço IP público, mudei a porta, coloquei a porta 5001, mandei a informação para a internet. No que o pacote de respostas chega, esse pacote de resposta vai estar indicando que o destino vai ser o endereço IP 138.76.29.7, então o roteador sabe que é para ele, e que a porta de destino é a porta 5001. Eu vou então olhar na minha tabela de tradução. Eu tenho alguma coisa mapeado para a porta 5001? Se tiver, significa que foi uma tradução que eu fiz, consequentemente eu vou pegar o meu pacote
e vou transformá-lo novamente para que ele tenha os identificadores da minha rede local. Então, vou pegar o endereço IP de destino, vou colocar que é o 10001, ao invés do 138.76.29.7, e a minha porta de destino, ao invés de ser a 5001, tem que ser a 3345. Então, no meu NAT, eu faço essa minha tradução novamente, faço então a transformação desses dois campos e consigo transmitir dentro da minha rede. No que eu transmitir dentro da minha rede, eu sei exatamente para qual dispositivo essa informação tem que ir. No que chegar no dispositivo, eu consigo identificar para qual aplicação ela vai, exatamente baseado no endereço da porta. E aí, com isso, a gente consegue, então, ter um esquema de endereçamento privado no meu sistema e, ainda assim, ter acesso à internet. Nem tudo são flores. Então, a gente tem problemas também que podem acontecer no NAT. O primeiro deles é que identificação de porta é um campo de 16 bits. Então, por rede, eu tenho uma limitação de, no máximo, 65.536 conexões podendo ser estabelecidas ao mesmo tempo. No que a gente tem sistemas pequenos, sistemas residenciais, por exemplo, isso não chega a ser problema. Mas a gente ter a aplicação de NAT em um sistema muito grande pode trazer esse tipo de limitação. Se eu tenho uma rede com 50 mil usuários, se em algum momento todos eles querem acessar alguma coisa, cada um só vai conseguir acessar uma aplicação. No que eu tentar acessar uma segunda aplicação em todo mundo, alguns vão ser permitidos, outros não, porque cada aplicação vai estar utilizando uma porta diferente e aí, consequentemente, eu não vou estar conseguindo atender a todo mundo. Então, a gente tem essa limitação. Além disso, do ponto de vista de projeto, o NAT ele é considerado uma solução controversa, porque, novamente, o IP originalmente define que você deve ter um endereço IP público para poder acessar a rede. Dessa maneira, eu já estou quebrando um pouco o projeto original do IP. Além disso, eu tenho uma outra questão que é eu estou mexendo em dados que não pertencem ao nível de rede. A informação da porta é um dado que está localizado no nível de transporte. E aí eu estou, então, em um dispositivo de nível de rede, mexendo em dados que são de níveis superiores a mim, o que teoricamente não deve ser feito também, seguindo os conceitos da arquitetura em camadas do TCP/IP. Cada camada deve trabalhar com os dados apenas dela. Então, a gente tem esses problemas referentes muito mais conceituais ao NAT, do que operacionais realmente, e que aí a solução, no final das contas, que a gente tem ele foi criado com o objetivo de trabalhar com a escassez de endereçamentos que a gente tem com IPv4, o que consegue ser resolvido de maneira definitiva fazendo uso do IPv6, que é exatamente o que a gente vai discutir no próximo vídeo, ok?